paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Júnior e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do livro do pastor Paulo Júnior, que é o livro O Perfil do Verdadeiro Cristão, que foca no Sermão do Monte. Eu quero falar um pouco desse livro aqui com vocês, que eu adquiri. Eu vou falar apenas do capítulo 1, eu tô lendo ele, ainda não terminei. E eu quero passar a minha experiência que eu tô tendo com esse livro aqui, que eu adquiri no site lá da Defesa do Evangelho, né? Tudo o que ele tem para me informar. Irmãos, esse livro, não sei se você já tem o conhecimento, ele foca no Sermão do Monte, na pregação do maior pregador que já existiu na face da terra, que é o nosso Senhor Jesus. Foi ele que disse as palavras do Sermão do Monte. Esse livro contém o quê? O estudo do Sermão do Monte. Talvez eu e você está calejado de ler ali Mateus 5 até o 7 e já tem gravado as bem-aventuranças. Só que esse livro aqui, ele tem um conteúdo tão rico que eu, como cristão, não posso deixar de compartilhar para vocês a qualidade que contém nesse livro aqui. Irmãos, eu recomendo você que gosta de ler as Escrituras, de buscar a presença de Deus no seu cotidiano, no seu dia a dia, não ficar também, não que a Bíblia não seja suficiente, as Escrituras ela é suficiente para nós. Mas quando você se dedica mais, investe os seus recursos, o seu dinheiro em livros de pessoas piedosas que Deus usa, eu recomendo você fazer. Não tema, não tema, compra mesmo. São coisas que não são muito caro, é um preço muito acessível. Desculpa. E para mim está valendo muito a pena. Eu tenho uma visão, um entendimento muito rico também sobre as bem-aventuranças, mas com esse livro aqui acrescentou ainda mais para o meu entendimento. Esse livro, irmãos, no prefácio dele tem o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele começa aqui a falar, a indicar o livro para a gente. Depois tem o pastor Paulo Júnior, que ele é o autor e escritor desse livro. Também fala ali mais ou menos, ele nos encaixa na introdução ali do livro. E ele contém, irmão, antes de entrar no Sermão do Monte, em cada sermão, né? Em cada bem-aventurança, no caso, desculpa, ele tem alguns tópicos aqui interessantes que nos prepara. E é isso que eu quero passar para vocês. O livro, ele nos prepara para entender como é que eu posso te falar? Com aptidão, com certeza, cada bem-aventurança. Ou seja, eu falei assim, nossa, quando eu abrir o livro aqui, eu já vou ter o baque, que o pastor Paulo Júnior é bem direto, eu vou ter o baque aqui das bem-aventuranças, já vou estar mais rico no conhecimento. E ele, não, aqui já começa com a introdução primeiro, porque é verdade. Irmãos, olha que incrível, as bem-aventuranças é um dos textos, olha, Mateus 5, 6 e 7 são uns dos textos mal interpretados na nossa geração. Precisamos do quê? De uma limpeza, né? Do entendimento talvez que a gente tem para começar a entender as bem-aventuranças da maneira certa, que precisa também você ter um estudo do grego para você entender melhor ainda o que Jesus quis dizer lá. Mas no livro, antes de chegar nas bem-aventuranças, quero compartilhar isso para vocês, eu acho que vai tocar em vocês o desejo de estar adquirindo também e aprimorando ainda mais o seu conhecimento sobre as bem-aventuranças. Esse livro aqui, irmãos, ele começa aqui, ó. O pastor ele introduz aqui com o Sermão do Monte, né? Aí ele conta pra gente como é que tava a época ali, né? Quando Jesus ministrou o Sermão do Monte, como que tava aquelas pessoas ali? Como que eram aquelas pessoas? Qual era o estado daquelas pessoas? Então, o pastor já coloca aqui essa ideia pra gente entender qual que era aquela geração, pra gente entender como está a nossa geração. Como que é mais difícil de introduzir na cabeça do ser humano hoje as bem-aventuranças e como estava
para introduzir na cabeça das pessoas daquela época as bem-aventuranças. Depois ele continua, ele colocou tipo um tópico, parte 1, a mensagem do Sermão do Monte. Aí ele mostra pra gente o que Jesus quis nos passar com aquela mensagem, né? Qual que é o sentido daquela mensagem, o princípio daquela mensagem. E depois na parte 2 ele colocou a constituição de um povo distinto, que é um tema que eu até coloquei aqui, ó, que é a gente somos um representante de Deus na Terra. Esse livro aqui nos dá uma ideia que, com certeza, né, muitos já sabem, mas nós somos representantes de Deus aqui na Terra, irmão. A intenção das palavras de Jesus, do novo reino, né, novos céus, nova terra, o reino de Deus tinha chegado, era falar para eles, olha, vocês são nossos representantes, segue o que eu estou falando, os novos mandamentos que eu estou dizendo aqui, segue eles. Então, nós somos um representante de Deus na Terra. Aí depois tem aqui o contexto teológico do Sermão do Monte. Irmão, isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. A gente saber como que era ali o pano de fundo dos judeus daquela época. Qual que era o pano de fundo, irmãos? Aí depois também tem o pano de fundo do Sermão do Monte, pra gente entender como que estava cada situação das pessoas. Tem a expectativa do povo judeu naquela época. Olha, essa parte aqui, quando eu li, meu, ó, eu até anotei, ó, não dá pra ver, né? Mas eu anotei muita coisa aqui. Eu grifei muita coisa, porque a visão do povo judeu era um Messias que ia vencer a Roma pela espada, pela guerra, né? E Jesus vem aqui e dá os seus discursos das bem-aventuranças, quebrando todas as expectativas dos judeus ali daquela época. Depois ele coloca aqui a religião do povo naquele tempo. Qual que era a religião? Aí ele coloca aqui os 4 grupos que estavam vivendo naquele contexto, naquele pano de fundo ali. Qual que era as religiões que estavam firmes naquela época, quando Jesus ministrou as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte. E depois ele explica pra gente aqui o pregador do sermão. Quem era o pregador do sermão? Então assim, irmãos, nossa, tem uma parte aqui, eu vou ler, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ó, qual a relevância do pregador do Sermão do Monte? Ser Deus. Por Jesus Cristo ser Deus, não houve em sua fala qualquer equívoco, qualquer exagero, qualquer palavra mal colocada, como ocorre com os pregadores humanos, mesmo com os maiores. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, sua palavra era inspirada, infalível e inerrante. O que ele falou era a palavra divina, canônica para toda a humanidade. Olha que interessante. O pregador do Sermão do Monte, por mais que todos os pregadores que a gente vê hoje pregam a palavra, são certos, mas às vezes as interpretações, a maneira que eles expõem, tem um erro. Tem um pouco assim da pessoa, dele mesmo, dele em si, de passar a palavra. Quando Jesus ministrou o Sermão do Monte, aqui ó, qualquer palavra, aqui ó, não houve em sua fala qualquer equívoco, qualquer exagero, qualquer palavra mal colocada. Não houve nenhum erro. Quando Jesus falou o Sermão do Monte, que tudo que ele falou, mais específico aqui, o Sermão do Monte, que é o foco do livro, não teve um erro, um equívoco, foi tudo perfeito, tudo na linha, sabe? Tudo perfeito. Esse é o pregador do Sermão do Monte. Depois ele fala que o local onde foi pregado o Sermão do Monte. Olha só, tá vendo? Vai preparando a gente aqui pra gente ainda... Eu nem entrei nas bem-aventuranças, irmãos. Quem eram os ouvintes do Sermão do Monte? Olha que incrível, cara. Olha que incrível. Aí depois ele faz um teste da verdadeira salvação, que aí, depois disso, a gente introduz para o capítulo 2, e eu não vou estender mais, irmãos. E esse teste da salvação é o pastor conversando com a gente aqui, mostrando para nós se a gente tem condição de, por nós mesmos, cumprir as bem-aventuranças, que são coisas que são palavras, são atitudes que Jesus propôs para o cidadão do reino dele, que é praticamente impossível a gente conseguir. Só uma obra sobrenatural, só se o Espírito Santo habitar dentro de cada um de nós para a gente cumprir. Então o pastor coloca aqui, é um teste da verdadeira salvação, a gente mostra que assim, se depender de mim, eu não serei salvo. Se
Se a minha condição eu não consigo cumprir, as bem-aventuranças também é difícil a qual? Tanto quanto os 10 mandamentos. Irmãos, eu quero indicar para você esse livro. Compre se você tiver condição, se você tiver tempo para você crescer ainda mais. Eu sei que o vídeo tá meio... Parece que vai aparecer invertido, né? Eu não sei como tá aqui no meu celular. Tô gravando no meu celular. Então, assim, recomendo vocês pegarem esse livro para vocês crescer ainda mais no conhecimento e na graça sobre as bem-aventuranças, sobre o que Jesus, o pregador dos pregadores, quis nos passar. Desejo a todos vocês um ótimo dia, né? Que o Senhor Jesus ilumine os seus pensamentos, que o Espírito Santo que habita dentro de você te conduza e combata a nossa carne e a vença. Amém? Então é isso, irmãos. Fica na paz de Deus. Recomendo muito esse livro. Vai ainda mais agregar muito conhecimento para você poder aí ficar mais forte, mais firme, mais capacitado referente a temas que a gente mesmo não assume, mas ainda temos dúvida, não temos receio de afirmar tais. Você se, como é que eu posso te falar? Você aí edificando a si mesmo, né? No caso, comprando, tendo conteúdo mais aprofundado da palavra, buscando mais, entendendo mais da teologia, entendendo mais das escrituras, e se envolvendo. Então, assim, você não vai subtrair nada, só vai somar, só vai crescer na vida de vocês. Então, comenta aqui, deixa aí embaixo nos comentários se você também já tem esse livro aqui, se já terminou, se o seu entendimento melhorou muito sobre as bem-aventuranças. Deixa aí, eu quero muito saber o seu entendimento sobre essa passagem, amém? Então é isso aí, meus irmãos. Fica na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.